Obrigado. Bom dia, presidenta, colegas vereadoras, colegas vereadores. Dia importante, uma pauta que se discute em várias casas legislativas do Brasil, e aqui eu falo enquanto negro parlamentar, falo enquanto cidadão, mas falo enquanto pesquisador. Dia 1º de agosto, defendo a minha tese de doutorado sobre o tema referido nessa discussão. Em primeiro lugar, é que eu acho que a gente fala de um país diferente e de lugares diferentes. Falamos de um país e de lugares diferentes. O Brasil foi um país que se constituiu pela mão, pelo sangue e pelos corpos de homens e mulheres negros num processo de escravização, o mais longo do Ocidente. A riqueza construída no Brasil no período colonial, no período imperial e ao longo da República se dá nos postos mais insalubres, falando da República, pela mão de obra negra. E isso a gente vai para o Diese, isso a gente vai para o censo, que temos dados objetivos que explicam essa questão. Segundo, racismo é uma relação de poder. E aqui eu falo do ponto de vista sociológico. A igualdade que se estabelece na nossa Constituição, ela parte exatamente da ideia de que todos somos iguais do ponto de vista da lei, mas em condições e acesso. Aqui está se falando num conceito de igualdade e numa lógica muito tentadora da meritocracia, como se o ponto de partida fosse igual. E aí eu pergunto para vocês, uma menina negra da periferia da nossa cidade tem as mesmas condições de ascender, sem ter escola de qualidade, sem ter acesso ao UBS, sendo vítima exponencialmente de violência. Falávamos do estupro esses dias. Quem são as mais estupradas no Brasil? As mulheres negras. Quem são as que mais sofrem feminicídio no Brasil? As mulheres negras, por conta do racismo estrutural. A igualdade posta na Constituição, nesses ideais iluministas, na sociedade e no Estado-nação que nós temos, não deu conta de dirimir a chaga estrutural que é o racismo. E eu falo estrutural porque não é exceção, é regra. Não é exceção, é regra. O vereador falava que 14% dos milionários são negros. Desconheço esse dado, mas 56% da população é negra. 56% da população é negra. E se nós não tivéssemos ações afirmativas no Brasil, como tem nos Estados Unidos, na Índia e em vários outros países, nós não corrigiríamos e não vamos corrigir esse processo histórico que foi institucionalizado, o racismo. Então me surpreende um pouco as pessoas falarem pelo racismo e não sobre. Eu não posso falar pelo machismo. Sou homem e sou parceiro da luta das mulheres e das feministas, mas eu não sinto a dor do machismo. Então não posso falar pelo machismo. Posso ser parceiro. Agora, eu ouvi aqui várias pessoas falando em igualdade e segregação. Segregação é quando eu vou lá no Reolon, lá no beco do Chamixunga, e eu vejo aquela população negra que não tem acesso ao UBS, que não tem acesso à educação, que está na iminência da vulnerabilidade. Aí a segregação, institucionalizada no Brasil durante o período colonial, o período imperial, em que as mulheres negras eram legalmente estupradas. Hoje nós avançamos e temos essa discussão do Júlio das pretas. Pretas, um termo que se discute no movimento negro. As pessoas vão perguntar, é negro, é preto? Bom, perguntem às pessoas como elas querem ser chamadas. Mas eu sim voto favorável e tenho muito orgulho. A Cirlei aqui do protocolo me dizia que são 3 vereadores só na história desse legislativo de mais de 120 anos que foram doutores com doutorado. Eu tenho muito orgulho de logo mais,
no dia 1º de agosto, me tornar o 4º vereador doutor, o primeiro doutor negro tratando sobre ações afirmativas. É por esses e tantos outros motivos que nós votamos sim ao projeto Júlio das Pretas, na busca do respeito à diversidade e de uma sociedade, de um país que tenha equidade. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigada.